Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, começando uma nova temporada juntamente com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios do advogado e da advogada desses novos tempos, que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você que é de outra formação e que da mesma forma tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram, e para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, esse podcast ele é feito para falar das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Além da Lei. Hoje o tema é daqueles que fazem qualquer um estremecer na cadeira. Hoje eu vou falar sobre uma das pautas da vida mais difíceis de se encarar, que é a nossa parcela de responsabilidade sobre tudo que nos acontece, para o bem ou para o mal. Sim, hoje eu vou falar sobre autorresponsabilidade. Porque eu não sei você, mas eu adoro encontrar culpados do tipo a economia, a política, as crises globais, a pandemia, minha empresa, meu chefe e por aí vai. Eu sei que só de ouvir essa palavra já bate aquela vontade de se justificar com uma frase do tipo: mas eu não posso ser responsável por tudo? Calma, ninguém está aqui dizendo que a gente consegue controlar o humor do juiz, a resistência do cliente para fazer um acordo, ou a má vontade do meu gestor em me dar um aumento ou simplesmente me liberar para as férias. Acho que se teve algum saldo positivo deixado pela pandemia, é que aprendemos que não temos controle de quase nada, e o pouco que eu tenho ainda me é delegado, e vem graciosamente lá do alto, se é que você me entende. Mas então, o que resta para eu controlar? Resta alguma coisa sobre meu controle? E a resposta é sim. E é isso que diferencia os profissionais brilhantes dos medianos. É a nossa resposta diante dos fatos, e isso para ser bem clichê. Ou seja, a gente está falando sobre aquilo que está dentro e não sobre aquilo que está fora de nós. Esse é o ponto central do livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, eu vou trazer também outros autores que pensaram sobre o mesmo tema em contextos diferentes e falaram de lugares também diferentes, como Stephen Covey, Carol Dweck, Viktor Frankl, Jocko Willink e James Clear. O spoiler é que todos eles concordam em um ponto essencial. A vida muda de patamar quando a gente para de culpar o mundo e começa a assumir a nossa parte na receita desse bolo. O Paulo Vieira resume a autorresponsabilidade em 7 leis, que são quase um código de ética pessoal. Então a gente vai a elas,
mas com uma tradução livre para o juridiquês e algumas pitadas de bom humor. Lei número 1. Se é para criticar os outros, melhor ficar quieto. E a gente sabe que tem advogado que critica por esporte. É o juiz que não leu, o colega que enrolou, o legislador que não sabe nada da vida como ela é. Mas sem ação, crítica é só perda de energia. Lei número 2, se é para reclamar, dê sugestões. Reclamar é fácil, eu até gosto. Sugerir é raro. Transformar o sistema caiu em como podemos nos organizar para protocolar antes. Isso é autorresponsabilidade aplicada. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque soluções. Procurar culpados até dar um alívio momentâneo. A gente adora colocar a culpa no outro, seja uma pessoa, um sistema, uma sociedade, uma política, uma empresa. Mas isso não paga boleto. Solução sim. Lei número 4. Se é para fazer de conta que você é vítima, então faz de conta que você é vencedor. Vitimismo rende likes nas redes sociais, mas não resolve os nossos problemas. Vitória é quando a gente assume as rédeas da nossa vida, das nossas decisões, mesmo em pequenas coisas. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, tenta aprender com eles. Justificar é nossa especialidade, mas aprender, no final das contas, é mais útil. Existe uma ferramenta bem bacana que nos ajuda a detectar com mais clareza onde estão as nossas forças e as nossas fraquezas. E aqui eu não estou falando da análise SWOT que muita gente conhece, mas sim da análise de feedback, que é quando você vai tomar uma decisão, vai implementar um projeto, e é claro que a gente tem expectativas de onde a gente quer chegar com aquilo. Então, a gente anota essas expectativas e depois de uns 3 meses de concluído o projeto, a gente olha para trás e identifica os pontos que erramos e aqueles que acertamos. Isso dá muita clareza sobre aquilo que a gente precisa melhorar e sobre aquilo que a gente pode investir, porque somos bons e podemos ficar melhores ainda. Lei número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. O rótulo, meu cliente é impossível, fecha portas. Já, abre aspas, meu cliente tem atitudes que dificultam, fecha aspas, abre portas, abre possibilidade de ajuste. Separar as pessoas dos problemas é o grande desafio de todos nós. E isso vale também para as reuniões de feedback, porque nossa tendência é atacar pessoas e não problemas. É como diz um mantra lá de Harvard, be hard on the problem and soft on the people. Ou seja, pega pesado com o problema e pega leve com as pessoas. E a última lei, que vai na contramão dos livros de autoajuda, ela é desafiadora. Se é para buscar alguém para se inspirar, olhe no espelho. Difícil? Sim, porque de regra a gente está mais propenso a olhar para aquilo que a gente não é bom, que precisa melhorar. Mas se você for fiel ao que você pode fazer, ao potencial que você sabe que existe em você, talvez um dia você se torne a referência de quem hoje você admira. Acredite. Mas o Paulo Vieira não está sozinho nessa cruzada. Lá em 1989, o Stephen Covey escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E o primeiro hábito era exatamente esse, ser proativo. Ele explica que pessoas proativas focam no círculo de influência, ou seja, naquilo que está ao alcance delas, enquanto as reativas ficam presas ao círculo de preocupação, tudo aquilo sobre o que elas não têm controle. Então, traduzindo para o universo da advocacia, um advogado reativo diria: o juiz nunca lê minhas petições, não adianta caprichar. Já o advogado proativo diria: como posso escrever de forma tão clara e objetiva que até o juiz mais apressado tenha que prestar atenção? Provavelmente, Covey diria: queridos e queridas,
Gastem menos energia reclamando e mais energia agindo dentro do que vocês podem influenciar, dentro daquilo que vocês podem mudar. E cá entre nós, isso já evitaria, acho que metade dos surtos que a gente vê por aí. Já a Carol Dweck, ela é uma psicóloga lá da Universidade de Stanford. Ela trouxe uma outra lente muito útil em Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela mostrou que pessoas com mindset fixo, ou seja, mentalidade fixa, inflexível, feito um poste na beira do caminho, essas pessoas acham que suas capacidades são dadas de nascença. Ou você é bom em negociação ou não é, ou você é um líder nato ou não é. Já quem tem mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento entende que erros são oportunidades de aprendizado, de melhoria e até de mudança de rumo. E que habilidades podem sim ser desenvolvidas. No direito a gente vê isso o tempo todo. O advogado de mindset fixo diz: nunca fui bom em falar em público, então não vou fazer sustentação oral. Já o de mindset de crescimento pensa: posso treinar oratória, errar algumas vezes, mas no fim eu vou melhorar. E nesse caso, adivinha quem cresce mais rápido na carreira? Aqui é o ponto que a responsabilidade, ou melhor, a autorresponsabilidade, está diretamente conectada. Em vez de justificar limitações, a gente olha de frente e enfrenta. É como dizer, se a cláusula é abusiva, vamos revisar. O mesmo vale para a nossa postura mental, para a nossa postura diante da vida. Mas agora se prepare, porque vem uma referência pesada, mas inspiradora. O Viktor Franklin, psiquiatra austríaco, sobreviveu a campos de concentração nazistas e escreveu Em Busca de Sentido. A sua grande lição foi: tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas. 2 pontos. Escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Ele ensina que mesmo diante da injustiça, do sofrimento, da dor, a postura interior ainda é nossa escolha. E isso não é otimismo ingênuo, é poder real e é poder vital. Agora vamos cortar para o mundo militar. Jocko Willink, ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos, escreveu Extreme Ownership e trouxe a máxima, abre parênteses, um líder é responsável por tudo que acontece na sua equipe. Tudo, não é quase tudo, é tudo. Se o estagiário errou, é porque você não treinou. Se a estratégia falhou, é porque você não previu o risco. Se o cliente não entendeu, é porque você não explicou direito. Dói, dói, mas é libertador. Porque quando você assume 100% da responsabilidade, você também tem 100% de poder mudar. No direito, esse princípio pode ser revolucionário. Quantos gestores jurídicos ficam reféns de desculpas? Para eles, certamente, Jocko diria: pare de terceirizar e comece a liderar. E por fim, James Clear, autor de Hábitos Atômicos, nos lembra que responsabilidade também é uma questão de microdecisões. Aquelas que a gente toma o tempo todo. A gente não se torna um advogado brilhante de um dia para o outro. É no hábito de estudar diariamente, de revisar contratos com atenção, de escrever com clareza, de cultivar networking e de estar conectado com o novo. A autorresponsabilidade aparece nas pequenas escolhas. Protocolar mais cedo, preparar uma audiência com antecedência, investir em desenvolvimento contínuo. No acúmulo, esses hábitos moldam carreiras e vidas inteiras. Acredita em mim. Mas vamos atravessar a ponte, sair da teoria, olhar para situações reais, vamos olhar para a vida como ela é. Então, nas negociações, em vez de você culpar a outra parte por ser difícil, pergunte: como que eu posso ajustar minha comunicação para gerar mais abertura? Com clientes inadimplentes, em vez de reclamar, por que você não ajusta seu modelo de contrato e o seu modelo de cobrança?
Na carreira estagnada, em vez de culpar o mercado, por que você não se pergunta: o que eu estou fazendo para me diferenciar, para me destacar no mercado tão concorrido? Tá com estresse? Em vez de culpar a profissão, por que você não se pergunta: como administro meu tempo? Eu estou colocando limites ou eu estou aceitando tudo que me passam? Eu estou colocando em primeiro lugar realmente as primeiras coisas? Bom, agora uma dica. Não leve a autorresponsabilidade como se fosse um fardo ou como se fosse uma daquelas bolas de ferro presa aos pés. O humor é fundamental. Quando a gente se pega dizendo não protocolei porque o sistema caiu, a gente pode rir da gente mesmo. Afinal, todos nós já fomos derrotados por um sistema fora do ar, por uma queda de Wi-Fi. A diferença é rir, aprender, se organizar para a próxima vez. Rir dos próprios tropeços é prova de maturidade. Os profissionais que se levam muito a sério acabam mais tensos, mais pesados, e isso acaba repercutindo em tudo e em todos ao nosso redor. No fim, todas essas vozes, Vieira, Colville, Dweck, Franklin, Willink, Clear, dizem a mesma coisa. A responsabilidade é nossa. E na vida ou no direito, isso é particularmente verdadeiro. Se queremos ser líderes, inovadores, advogados e advogadas respeitados, precisamos ocupar esse lugar e assumir esse protagonismo. Por isso, resumindo todas essas falas, a gente chega à conclusão de que a vida fica mais fácil e menos complexa se a gente tiver menos justificativa e mais soluções, menos vitimismo, mais ação, menos críticas e mais aprendizado. E se nada disso funcionar, lembre-se, não se leve tão a sério. Há sempre tempo de recomeçar e de se reinventar. E para encerrar o episódio de hoje, eu quero trazer uma lembrança que atravessa séculos e culturas. A própria Bíblia já nos ensina sobre autorresponsabilidade, de forma cabal e cá entre nós, em boa medida desconcertante. Lá no livro de Gálatas está escrito: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido brilhantemente pelo Dr. Eric Ciconelli, está no ar e está imperdível. E se você gostou desse episódio, ouça de novo. Agora, se você gostou muito, compartilhe com um amigo. Abraço, saúde e até o próximo podcast.